de 2020 do senhor Pompeu de Matos, que, de forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021 um abono anual de 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social na forma estabelecida nesta lei. Voto em separado da deputada Alê Silva, em 8/11 de 2021. Caso não haja manifestação... tem. Não, desculpe. Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do item 32, de autoria do deputado Sanderson e a deputada Alê Silva. Para encaminhamento... A favor, deputada Alê Silva. Pois não, Excelência, presidente. Bom dia, senhor relator. Eu fiz esse pedido de retirada de pauta, mas eu gostaria de, antes de nos aprofundarmos no mérito da questão, que é o seguinte: nós não somos contra socorrer os aposentados, os pensionistas. Só que tudo isso nós temos que fazer com responsabilidade fiscal, sob pena de, às vezes, uma ajuda imediata lá na frente se tornar altamente regressiva e prejudicial justamente a essa população que a gente visa socorrer. Entendo, sim, que eles merecem um amparo, que nós devemos buscar. Só que a minha proposta, relator, seria o seguinte: vamos procurar o Ministério da Economia para a gente achar aqui o espaço fiscal, uma adequação para que esse seu projeto não sofra mais nenhum tipo de, dificuldades de aprovação, e nós tornarmos ele possível para os aposentados e pensionistas. Eu tenho sido bastante solicitada nas redes sociais, eu tenho conversado bastante com elas, e eu tenho falado isso. Nós não somos contra socorrer essa classe, os aposentados e pensionistas. Nós sabemos que esse tempo de pandemia, eles ficaram bastante prejudicados, tiveram aí suas dificuldades. Até o dado momento, eles não tiveram um plus, a mais para poder compensar essas dificuldades. Inclusive, eu queria aqui falar o nome do senhor Antônio Augusto, um seguidor meu lá de São Paulo. Ele sempre tem entrado aqui no meu direct no Instagram, tem me pedido essa ajuda. Ele é um senhor que... ele é cadeirante desde 2012, perdeu as 2 pernas, e ele disse que o único acesso que ele tem ao mundo lá fora é através do celular, que o prédio onde ele mora não tem elevador, então toda aquela dificuldade. Então, assim, em homenagem ao seu Antônio Augusto, da gente poder tornar o seu projeto possível, estou pedindo essa retirada de pauta, que nesse meio tempo nós procuremos o Ministério da Economia para que lá dentro a gente chegue ao entendimento de um espaço fiscal e assim torne ele possível sem criar maiores problemas justamente a quem a gente visa socorrer. Essa é a minha sugestão. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Bom, o deputado Fábio Metidieri concordou em passar a palavra, está concordando? Passar a palavra. Para o deputado Enio Verri, para encaminhar contra o requerimento. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Com todo respeito às intervenções feitas pela deputada Alê Silva, sempre muito elegante nas suas intervenções, nós já fizemos um debate profundo na semana passada sobre esta pauta. A verdade é que está provado que não é problema de caixa, é problema de espaço fiscal. Tem dinheiro na conta, está provado. Vossa Excelência, melhor do que qualquer um aqui sabe disso, porque ninguém é mais preparado nesse debate que Vossa Excelência. Então, tem o dinheiro na conta. Acontece que o teto de gastos, que foi implementado pelo governo Temer, impede, porque tem um limite, que se faça políticas tão positivas como essa. Bem, tem 2 caminhos. Eu já citei na reunião passada que era simples. Era apresentar uma alternativa de aumentar a arrecadação de alguém, aumentava a receita e cobriria. É uma solução simples, embora atinja setores ricos da sociedade que não concordam. Tributar grandes fortunas.
Pronto, estava resolvido. Pagaria, não é tão caro assim. Até porque a proposta do autor é para 2 anos. Portanto, poderia aplicar grandes fortunas no tributo por um tempo determinado, de 2, 3 anos, para financiar isso. Número 1. Número 2. Ontem foi aprovada a PEC 23. Votei contrário, aliás, foram 12 horas de muita emoção. Só quero dizer que a PEC 23 abre um espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais. Esse espaço fiscal ele abre por conta que nós chamamos do calote, né? Que divide o pagamento do precatório, que era previsto para o ano que vem, de 89 bi, vai ser pago em torno de 40 só, o restante vai ser jogado para governos futuros. E também mudou o cálculo do teto de gastos. Com a mudança no cálculo do teto, que agora é de janeiro a dezembro, vai aumentar só esse ano 15 bi o teto, e o ano que vem mais 45. Então, vejam, nós temos, primeiro, a alternativa que é histórica nessa casa, não em períodos difíceis como esse, que é mostrar aqui uma alternativa que pode ser tributar grandes fortunas, aumentar a contribuição social do lucro líquido, que resolveria. Nós temos o segundo, que é aproveitar o espaço que a PEC 23 abre de 100 bilhões de reais, e tem um terceiro, abrir uma exceção para o teto. Afinal de contas, o que foi feito ontem foi estourar o teto. Portanto, a gente pode muito bem alterar o teto, colocar o seguinte, esse tipo de assunto, como é só 2 anos, fazer, deputada Lê, o que nós fizemos votando o auxílio, o orçamento de guerra. O que foi orçamento de guerra? É um momento diferente esse, a população está desesperada, a gente cria um orçamento próprio para enfrentar a pandemia. E o conjunto da Câmara, todos nós votamos favorável e o governo federal tinha liberdade para fazer a sua política. Me parece que, por ser um prazo determinado tão curto, de 2 anos, é claro que a proposta é aberta para todos os salários aposentados, mas o Ministério da Economia pode até apresentar uma contrapartida, tipo assim, até 3 salários mínimos. E isso, eu só quero ressaltar, para não me alongar muito, eu peço desculpas ao deputado que estava aqui na semana passada, eu não lembro o nome dele, ele mesmo disse isso representando o governo junto com Vossa Excelência. Não, como é para 2 anos, é uma exceção, vamos tratar como exceção. Uma coisa é regra, outra coisa é exceção. Então fica meu apelo para encerrar. O projeto é só até 2 salários mínimos. Então, veja só, ele já elimina, ele dá um prazo, dá um limite financeiro, você já tem ideia do impacto por ano, e você tem buraco fiscal para isso. Então, eu faço um apelo, com todo respeito, às diferenças de interpretação, o que causa inflação, o que causa desemprego, que aí é uma diferença de concepção de economia, mas eu queria dizer que nós temos condições, sim, economicamente falando e financeiramente falando, de achar uma alternativa e votar esse projeto, que é muito importante para a vida de milhões de pessoas, inclusive para o senhor Antônio, que deve ser eleitor da deputada Lê, uma pessoa simpática a ela, e que precisa disso. Então, eu encerro aqui, não me alongando muito, fazendo um apelo para que a gente tenha um pouco de sensibilidade, que eu sei que a CFT não trabalha muito com isso, eu também, às vezes, voto coisas que não gostaria, mas é uma coisa tão especial e tão curto prazo que valeria uma reflexão maior. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Deputada Lê, obrigado pela oportunidade. Presidente, só um adendo aqui rapidão, só um adendo na fala do nobre colega Enio. Deputado Enio, o senhor, como economista, tem um profundo conhecimento sobre questões fiscais, orçamentárias. Eu convidaria o senhor, inclusive, a compor comigo, né, uma comitiva de nós irmos ao Ministério da Economia, debater esse tema e encontrarmos aqui uma saída bem sadia para a gente poder aprovar e, de repente, claro, com o nosso relator aqui, a gente, de repente, poder fazer uma adaptação ao texto e conseguimos aprovar isso o mais rápido possível, claro, volto a dizer, dentro das nossas possibilidades orçamentárias. Obrigada. Para conceder a palavra ao deputado Sanders. Presidente, só corroborando os argumentos apresentados pela deputada Alê Silva, nós ontem aprovamos, conjunto dos deputados, a maioria dos deputados, e vejam que no segundo turno nós tivemos mais votos que no primeiro turno. Nesses 5 dias a mais, houve uma maturação e mais esclarecimentos foram realizados e muitos deputados mudaram voto, porque viram que não é PEC de calote, é o contrário, é PEC da responsabilidade e do bom senso para aqueles que precisam.
Se nós formos falar agora aqui sobre PEC 23, nós ficaríamos talvez mais uma hora, né, confirmando a ação responsável do plenário da Câmara que aconteceu ontem, quando nós ali achamos espaço fiscal para, de forma a cumprir e a respeitar a lei de responsabilidade fiscal, como também a emenda constitucional lá de 2016, que diz que nós temos que cumprir rigorosamente as economias do nosso país, sob pena de voltarmos às épocas da irresponsabilidade dos governos anteriores. E o nosso objetivo é justamente fazer com que as contas permaneçam rígidas como estão. E nesse caso do 13º, todos nós temos interesse, todos nós. A economia tem muito interesse também. É o 14º. 14º, desculpa. A economia tem todo o interesse em fazer com que o 14º seja estabelecido, porque, afinal de contas, seria dinheiro circulando dentro do país, né? Agora, há que, como disse muito bem a deputada Alê Silva, encontrar o espaço fiscal, e a economia certamente está aí, o Ministério da Economia está aí disposto a trabalhar para que esse espaço seja localizado, e aí nós, no âmbito, talvez, do plenário da Câmara, porque é uma matéria que muito provavelmente vai exigir um esforço concentrado até do plenário, porque é um tema candente. Muitos cidadãos brasileiros pedindo em redes sociais, nos gabinetes dos deputados, o 14º salário para a Previdência, para os aposentados. Agora temos que, sim, né, sermos responsáveis e, de forma muito séria, acharmos de onde tirar os recursos, né? Claro que a oposição tem um papel, e o papel da oposição é fazer com que o governo faça despesas ou gastos até de forma irresponsável, que depois ali na frente esse governo vai ser cobrado. Agora, o papel dos governistas é justamente fazer ao contrário. Não, vamos ter responsabilidade, achar espaços como achamos na PEC 23, e ainda falando sobre a PEC 23, temos que deixar claro que recursos ou decisões judiciais para idosos, por exemplo, e aqui entram aí os aposentados, porque muito raramente as pessoas se aposentam com menos de 60 anos. Todos os idosos com mais de 60 anos não estão nessa regra do parcelamento, pessoas com deficiência também não, pessoas com doenças raras também não, a educação também está numa regra diferente de tratamento, e além disso, todos os RPVs até R$66 mil, todas as decisões judiciais em regime de RPV também não estão nesse novo regramento que nós aprovamos ontem. Então, mais uma vez, temos todo o interesse maior talvez seja do governo, de fazer com que o 14º seja pago a todos, ainda mais nesse momento difícil, já que o projeto busca aqui, em apenas 2 anos, fazer esse esforço. Agora, o desafio nosso, e a CFT acho que tem também esse compromisso de atuar nesse desafio, o desafio é achar o espaço. Portanto, Alê Silva, minha amiga Alê Silva, também me coloco à disposição para, lá dentro do Ministério da Economia, reunirmos com os técnicos e com todos os deputados da oposição, da situação, de centro, que participem conosco também para acharmos, já que é um tema que tem sido crescente a pressão na busca do 14º salário para os aposentados. Em seguida, passa a palavra ao deputado Sidney Leite. Senhor presidente, essa casa aprovou ontem a PEC, conhecida como PEC dos precatórios. E nós, deputado Enio, o que nós ouvimos muito é que isso garantiria o pagamento de um programa de renda mínima, que eu entendo que, se fosse para isso, nós teríamos um projeto de excluir programa de renda mínima do teto de gastos. E eu entendo que, primeiro, fome não espera. Esse programa, que é o caso do Bolsa Família, ele vem ao socorro daquelas pessoas que sofrem pela desigualdade social.
que sofrem pela oportunidade de não poder ter um trabalho, que sofrem pela fome. E nós temos um volume significativo. Por isso, senhor presidente, eu defendo que todas as pessoas que estão no CAD único sejam contempladas. Porque nós não podemos definir qual será o critério quando a pandemia mostra uma coisa, deputado Mitidieri, que o próprio ministro Paulo Guedes falou dos invisíveis quando do recebimento do auxílio emergencial. E são esses invisíveis hoje, porque a inflação para o pobre é maior. Nós vamos ver aí o custo do aumento da cesta básica, da energia elétrica, do gás de cozinha, do transporte coletivo, que pedem socorro nesse momento. Então, eu entendo que essa proposta, ela se enquadra, até porque, com o resultado da PEC, e muito bem colocada pelo deputado Enio, nós teremos aí saldo para que isso seja contemplado. Nós não estamos falando de pessoas que vão receber esse recurso, se receberem, no sentido de tirarem férias, de pagar uma parcela de um automóvel. Não, nós estamos falando de pessoas que têm dificuldade hoje de comprar medicamentos, senhor presidente. Nós estamos falando de pessoas hoje que estão aí endividadas, que com certeza 30%, 35%, e aqui está ao meu lado o deputado do meu estado, capitão Alberto Neto, que trabalhou muito para aumentar o limite do consignado, e que essas pessoas estão endividadas numa política de juros que Vossa Excelência, senhor presidente, é o que mais conhece aqui nessa casa, não nessa comissão, e sabe o lucro dos bancos, dos famigerados lucros dos bancos, de 5 bancos. Então, eu entendo que esse projeto está maduro, tem condições de ser votado, e eu entendo, senhor presidente, que a prioridade nossa, não só nessa comissão como nesse parlamento, é estar atento para essas pessoas que nos aguardam por uma decisão desse parlamento. Sabe por quê, senhor presidente? Fome não espera. E essas pessoas que hoje têm problema de alimentos são as pessoas que amanhã terão problema de saúde. Eu não conheço nenhuma criança, nenhum cidadão que aprenda com fome. Nós teremos problema na escola. Então, eu entendo que essa casa e essa comissão têm o dever de vir ao socorro dessas famílias. Nesse caso, esse projeto, de quem é beneficiário do sistema da Previdência Social, de até 2 salários mínimos, de ter direito ao 14º salário. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Deputado, em seguida, deputado capitão Alberto Neto. Obrigado, presidente. Como o deputado Sidney falou, eu trabalhei na questão dos consignados, em aumentar... Só pedir um pouco de silêncio à comissão. Silêncio, por favor. Esse é um assunto muito importante para o nosso país, esse projeto. Eu tive a oportunidade, ao trabalhar a questão dos consignados, o aumento da margem, conhecer a vida dos aposentados do nosso país. Presidente, mais de 95% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Essa é a realidade hoje. E quando o aposentado ele chega nessa fase de aposentado, ele tem um aumento, ele tem uma redução do seu salário, geralmente, e tem um aumento da despesa. E nesse momento de pandemia, muitas vezes o governo, de maneira, lógico, maneira acertada, antecipou o 13º, por exemplo. E a onda de desemprego com a pandemia, muitos aposentados viraram o esteio de sua família. Então, eles estão sobrecarregados. Então, nada mais justo do que encontrar um espaço fiscal com responsabilidade, lógico, mas beneficiar todos os aposentados do nosso país. O projeto até 2 salários mínimos realmente compreende isso, que não é para grandes salários, não é para um abono, como o deputado Cid falou, para comprar carro, passar férias, é para matar a fome, é para dar um socorro aos aposentados do nosso país. Sabemos da responsabilidade de encontrar esse espaço fiscal. Por isso eu quero me juntar à deputada Alê Silva, ao deputado Enio Vernio, para encontrar essa solução.
Nós votamos ontem a PEC dos precatórios, é uma saída, ou encontrar, conversando com o Ministério da Economia, uma saída viável, para que o projeto não caminhe sem esse espaço fiscal, podemos acabar perdendo essa oportunidade de ajudar 35 milhões de aposentados em todo o país. Inclusive, presidente, só antes de passar para o relator... Não, deputada Ali. Nós temos aqui, então, a adesão dos deputados Sanderson, Capitão Alberto Neto, Enio, Veri. Eu sugiro, semana que vem mesmo, nós nos reunimos com a equipe de governo, inclusive mostrando para o próprio governo que os deputados de sua base também querem a aprovação desse projeto, claro, com todo o cuidado que essa comissão tem que ter para com projetos como esse, juntamente com o relator. E aí a gente conseguir chegar num denominador comum. Muito bem. Passo a palavra em seguida ao deputado Fábio Metidieri, que é o relator da matéria. Senhor presidente, deputado colega Júlio César, deputados membros dessa comissão, eu procurei, presidente, ser o último a falar para poder ouvir atentamente as colocações de quem é favorável. Aliás, deputada Lei, eu entendo que todos aqui, a seu modo, se colocam como favoráveis ao pagamento do 14º salário, só que com critérios diferentes. Eu queria fazer algumas argumentações depois que ouvi os colegas deputados. Falou-se muito de espaço orçamentário aqui. Nós abrimos, deputado Enio, um espaço orçamentário gigantesco ao aprovarmos a PEC 23 ontem. Temos que lembrar que nós não estamos falando aqui de despesa permanente, mas de despesa temporária, que pode muito bem ser discutida e complementada dentro dessa PEC 23 do espaço que se criou. O deputado Enio colocou aqui, somente para o ano que vem, 40 bilhões se abre de espaço orçamentário quando você faz a adequação para janeiro e não para julho da questão do orçamento do teto. Nós estamos falando aqui que na CFT existem membros do Ministério da Economia que participam e acompanham essa comissão todas as sessões. E quando tem interesse em colaborar, eles procuram os deputados dessa comissão, vão nos gabinetes, nos auxiliam, tentam argumentar, e esse PL está aqui há algum tempo. E nós nunca fomos procurados por nenhum assessor do Ministério da Economia, o que demonstra para mim que não tem interesse nenhum na aprovação desse projeto de lei. Nós estamos falando aqui de uma cesta básica que chega a R$700, como foi colocado essa semana. E o deputado Sidney Leite colocou muito bem, a fome não espera. Então, para mim, não é lógico que a gente aprove nessa comissão, e tem relatório favorável aqui, por exemplo, isenção para jogos eletrônicos, e a gente não consiga achar recurso orçamentário para aprovar o 14º salário, para até 2 salários mínimos, para quem mais precisa. Foi colocado aqui pelo deputado Capitão. Gás a mais de R$100, combustível a R$8. O pobre não quer esse dinheiro para viajar, não é para botar na poupança, é para comer, é para botar comida no prato. E a gente não pode, a título de ficar protelando, e eu digo protelando porque, como eu falei, nós já votamos um orçamento de guerra nessa casa. Nós não estamos falando aqui em criar despesa permanente. É um auxílio justo para quem não recebeu auxílio nesse momento tão difícil que foi a pandemia. Nós estamos fazendo uma adequação para 2 anos, 21, 22, para que a gente possa pagar esse auxílio aos 35 milhões de aposentados que recebem até 2 salários mínimos nesse país. Gente que precisa de dinheiro para comprar medicamento. Tudo nesse país subiu, custo de vida subiu, a pobreza aumentou, a miséria aumentou, e nós temos uma chance, num projeto de lei como esse, de levar um benefício real para quem mais precisa. Quando a gente quer votar, a gente vota. Nós mostramos isso ontem, e eu votei favorável à PEC 23. Posso ter qualquer questionamento sobre o melhor caminho para se votar o auxílio do novo Bolsa Família, Renda Brasil, mas eu tinha 2 opções. Ou deixar o pobre sem os R$400,
ou votar os R$ 400, mesmo entendendo que não era a melhor forma adiar os precatórios. E eu optei por dar os R$ 400, como a maioria dessa casa optou. Então, quando se tem vontade política, se vota. E o que eu estou pedindo aqui, nessa casa, é que a gente tenha vontade política de ajudar quem mais precisa, de ajudar os 35 milhões de aposentados, que a gente saia do discurso para a prática. Porque se o Ministério da Economia quisesse participar, já teria participado, porque está aqui toda a comissão. Todas as sessões eles participam aqui. Procura gabinete, como eu fui recebido ontem por eles. Aliás, os recebi no meu gabinete para estar de um outro projeto nosso das loterias estaduais. Quando eles têm interesse, eles vêm atrás. E nós já abrimos o espaço orçamentário na votação da PEC 23 ontem. Basta agora ter boa vontade política e optar o que é prioridade nesse país. É votar isenção para jogos eletrônicos ou é pagar 14º salário a quem mais precisa? É isso que está colocado, é por isso que eu sou contra a retirada de pauta, embora seja regimental e vá ser votado, e é por isso que eu acho que nós deveríamos votar, porque, como disse o deputado Sidney Leite, a fome não espera. Presidente, só mais um adendo aqui na fala do relator, não, por deputado gentileza. Nobre deputado relator, eu entendo o senhor, entendo perfeitamente, tá? Então, eu quero aqui me colocar à sua disposição para suprir essa ausência dos assessores do Ministério da Economia que, porventura, não tenham te procurado, tá bom? Eu me coloco à sua disposição e tenho certeza que meus colegas aqui da base governista também estão à sua disposição, porque nós precisamos achar, né, tudo bem, foi a PEC 23, mas a gente chegar a esse denominador comum, fazer constar do seu relatório, até mesmo para que ele não encontre outras resistências daqui para frente, para a gente conseguir viabilizar, quem sabe, ainda para esse ano. Obrigada. Ok. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Os senhores e senhoras deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Eu encaminhei contrário, mas quem quiser votar, eu voto contrário. Eu voto contrário, Retirada. Eu voto contra, presidente. Com o voto contrário do deputado Eu Fábio sou contra. Metidieri. Thiago Rejeitado. Rejeitado. Excelência, verificação. Verificação concedida. Senhor presidente, qual o prazo que Vossa Excelência vai determinar para que se obtenha os votos? Até 11h30. 11h30, tá bem, obrigado. Já abriu ou não? Está abrindo agora. Eu tenho que votar lá. Esse grupo, possível, pessoal, vamos conversar. Nós vamos apresentar uma alternativa. Tudo bem? Está aberta a votação. Painel aberto, aberta a votação. Algum partido deseja orientar? Até 11h30. Excelência, PSL sim pela retirada. Ok. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores orienta contrário Não, nós somos a favor de votar, somos contra a retirada de pauta. Não. Senhor Deputado presidente. Enio, não. Senhor presidente, Sidney Leite. PSD orienta não. Não Não. a retirada de pauta. Ok. Presidente. PSB orienta não também. Retirada de PSB, não. Solidariedade não também, senhor presidente. Solidariedade, não. Só vota aí.
Peço permissão, senhores e senhoras deputados, para passar a palavra ao deputado Pompeu de Matos, que é o autor do projeto do 14º salário. E fale que todo mundo pode votar pelo aplicativo. Minutinho. Eu quero comunicar a todos os deputados e deputadas que poderão votar pelo aplicativo. Evidentemente, quem tem registro de presença na casa. Deputado Pompeu de Matos. Bem, presidente, deputado Júlio César, quero agradecer primeiramente a generosidade de Vossa Excelência aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Sei do debate caloroso em relação ao projeto do 14º salário, que tenho a honra de ser o autor, e sei que suscita controvérsias, mas eu fiz questão de poder estar aqui, estava na CCJ, onde sou membro titular, mas eu tinha que estar presente, inclusive acompanhado de prefeitos do meu Rio Grande, do meu estado, prefeito Cunha, da cidade de Horizontina, que aqui está comigo, o nosso querido vice-prefeito de Nova Candelária, também o Jorge e o Leonel, nosso prefeito de Tuparendi, lá no Rio Grande do Sul, Leonel Petri, prefeito de Cristal, o Marcelo Krolov, o vereador Christian, o vereador Delamar, meu querido amigo Delamar, do PDT, né, e o vereador Pedrão. Eu faço esse registro porque estão me acompanhando aqui. Como de resto, presidente, o Brasil está acompanhando esse debate da Comissão de Finanças e Tributação sobre o 14º salário. E eu quero fazer uma ponderação aqui a todos os meus colegas parlamentares. Veja bem, no ano passado e ao longo desse ano, nós tivemos aí praticamente 60 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Ninguém recebeu menos que 3 mil reais. Alguns receberam, está aqui o Preto também de Miraguaí, então receberam, veja bem, 3 mil reais, 3 vezes de 600 reais, 3 vezes de 300 reais, outras tantas vezes, e alguns receberam, aqueles que são pai e mãe, chefe de família, receberam R$1.000 por mês. Ou seja, receberam 3, 4, conforme o caso, 5 mil reais. O que o aposentado recebeu nesse período? Recebeu o que o peixe faz ali no Lago Paranoá. Nada, nada, nada. Nenhum centavo. Veja bem, e em muitas casas, quem botou pão na mesa, a boia no prato, foi o aposentado ou aposentada. Aliás, a maioria mulheres. Porque o filho sem renda, o neto desempregado, o vô, a avó pagaram a conta. Esta é a verdade. O que o governo fez? Ele aproveitou a realidade dos aposentados e no ano passado antecipou o 13º salário. De dezembro para maio. Adiantou. Mas adiantar não adianta. Porque ele adiantou o salário de dezembro para maio, mas chegou dezembro e não tinha. É o mesmo dinheiro. Não tem absolutamente nenhum real novo. Esse ano o governo fez a mesma coisa. Eu não estou dizendo que o governo está errado, mas eu estou dizendo o que ele fez. E o que ele fez não foi nada mais do que aproveitar a condição do aposentado para antecipar o pagamento, para melhorar a economia, para oxigenar a economia. Esta é a realidade. Então, presidente, nós precisamos desse 14º salário de maneira razoável. Eu sei que o debate aqui tomou amplitude, mas se nós fizermos ao final e ao cabo um grande acordo, uma grande concertação, nós podemos pelo menos ter uma vez o 14º. Pelo menos uma vez. A minha proposta original é de um salário mínimo, no mínimo, e no máximo 2 salários mínimos. Então é possível, é aceitável, é razoável. Fica a pergunta, da onde vai sair o dinheiro? Que é a pergunta que não quer calar. Deputado Júlio César, e sei do zelo, da probidade de Vossa Excelência com a coisa pública. E eu respondo, vai sair do mesmo lugar que saiu o recurso
para pagar o auxílio emergencial. É dali que vai sair, porque é um auxílio emergencial também para o aposentado. É algo decente, algo razoável. Se olharmos, esses que receberam o auxílio emergencial, muitos deles nem sequer contribuíram para o sistema ao longo de anos, mas receberam o auxílio emergencial e mereciam receber, porque nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, muito menos morrer de fome. Então tínhamos que dar, sim, o auxílio emergencial. Foi justo, essa comissão aqui trabalhou nesse sentido. Agora, se eles merecem, sem que tenham contribuído, muito mais merece o aposentado, porque esse foi que levou a nossa Tuparendi, a nossa Horizontina, Nova Candelária, Miraguaí, Santo Augusto, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa, levou no cangote. Sim, o aposentado de hoje é o trabalhador de ontem que carregou o interior desse Brasil no cangote, levou o Rio Grande das costas, trouxe o Brasil nos ombros, e aí nós vamos negar para eles. Eles não vão receber nada, nada. Mas que filho ingrato que somos, que netos desajustados que somos desses nossos avós, idosos, aposentados, que trabalharam a vida inteira, que enfrentaram a pandemia, seguraram as pontas das casas, botaram o pão na mesa na hora da pandemia, e aí a nação brasileira não enxerga eles, eles estão invisíveis. Os aposentados estão invisíveis, ninguém enxerga eles. Talvez vão enxergar quando morrerem. Então, presidente, para mim concluir, a saída para o problema do coronavírus na saúde é a vacina. Todos nós sabemos, está provado, está se indo, graças a Deus, passa coronavírus. Porque a vacina que chegou, que alguns diziam que virava jacaré, que dá AIDS, tudo mentira, tudo fake news. A vacina salva a vida, a vacina melhora a saúde, pois se a vacina é a saída para o problema do coronavírus na saúde, o 14º salário é a saída para o problema do coronavírus na economia. Ele vai reacender, rearranjar, rearrumar, e esse dinheiro que o aposentado vai receber, de no máximo 2 salários mínimos, se for aprovado o projeto original que apresentei, esse dinheiro não vai para o cofre do banco, não vai para o cofre da casa, não vai para o travesseiro, nem para o colchão, vai para o mercadinho, vai para pagar a conta, vai para oxigenar a economia, para girar no mercado, para melhorar a vida e a qualidade de vida, porque a vida, presidente, a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, para a gente poder viver de bem com a vida. Isso é o mínimo que eu quero oferecer para os idosos, que nós, homens do Brasil, mulheres do Brasil, deputados e deputadas brasileiros, temos que oferecer. Nós não podemos negar isso ao aposentado. É uma injúria que estamos cometendo, é uma injustiça que nós estamos cometendo, porque se demos e entregamos 200, 300 bilhões de auxílio emergencial, não é possível 10% disso destinar ao aposentado? Dá sim, basta querer. O Brasil é um país rico de um povo pobre. E o povo pobre são exatamente aqueles aposentados do INSS, porque na média o salário do aposentado do INSS é R$ 1.300. R$ 1.300. 90% dos aposentados do INSS recebe um salário mínimo. E na média 1,3, não chega a 1,4. Então é possível, é cabível, é justo, é correto, é adequado, é decente, é consciente, é coerente. E eu encerro, então, fazendo esse apelo aos meus colegas deputados, que nós possamos levar esse tema a plenário, que nós possamos avançar aqui na comissão, como já foi aprovado na Comissão de Seguridade e Família, que nós possamos aqui, está aqui, o nosso eminente relator do projeto, o relator o Fábio Metigieri,
que é o relator. Então, nós queremos a aprovação desse projeto, porque nós estamos fazendo justiça. Está aqui o Fábio. Queremos fazer, Fábio Metidieri, fazer justiça com o Brasil, com os brasileiros, com os aposentados, com as aposentadas, a maioria mulheres. E a maioria dessas mulheres viúvas. Essas mulheres que vivem sozinha, não têm marido. E que são, às vezes, um pouco pai, às vezes um tanto mãe, sempre mãe, um tanto pai. São mães e pais de netos, de bisneto, idosos, fragilizados, que precisam de remédio, cada vez mais caro, precisam de suporte. E a Câmara dos Deputados vai negar. Mas quem tem coragem de fazer isso? Eu acredito que ninguém tem coragem de fazer isso. Ao contrário, a coragem dos nossos deputados, a vibração dos nossos deputados, a determinação dos nossos deputados é exatamente no sentido de ter coragem de tomar uma decisão forte em favor dos aposentados do Brasil, que, como disse, merecem, precisam, necessitam, têm direito e tenho convicção, vão ganhar, porque essa comissão vai fazer a sua parte, a Câmara dos Deputados vai fazer a sua parte, o Congresso Nacional vai fazer a sua parte e nós vamos dar essa resposta. Presidente, termina assim, presidente. Nós queremos aprovar o quanto antes, mas nós temos prazo. Temos prazo, sim. Pode ser em novembro, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro. O que nós não podemos passar é de maio. Porque não tem como o governo, no ano que vem, antecipar o 14º, de novo, pela terceira vez, de dezembro para maio. Então, quando chegar maio, que deu um ano do 13º antecipado, nós já teremos pago o 14º. E o 13º volta ao leito normal do Rio, volta a ser em dezembro de 2022, dezembro de 2023, ou seja, vida que segue, show coronavírus. Mas não matem os aposentados, não judiem dos nossos velhinhos, das nossas velhinhas amadas e queridas. Esse é meu pedido. Muito obrigado. Para concluir. Muito bem. Você falou. Presidente, queria fazer apenas um apelo. Deputado Metidieri, nós estamos a 1 minuto para terminar o prazo. Queria fazer um apelo à bancada governista, que vote, que seja não, que seja sim, mas vote, porque é muito triste você deixar derrubar uma sessão da CFT hoje porque não teve a coragem de botar sua digital. Vote. Tem muita gente que está aqui presente que não botou o dedo ainda. Dê a cara para o povo saber quem você é. Parabéns, deputado Pompeu, pelo seu projeto. Deputado Fábio, eu sou do governo e já votei. Mas você é o que botou o dedo. Obrigado, viu? 11h30. Vamos ao resultado da votação. Encerrada a votação. Apenas 16. Vai cair a sessão, né? 5-4, não 12, abstenção 0. O requerimento não atingiu o quórum. Foi em função de não atingir o quórum. Caiu o requerimento. Presidente, poderia dar uma fala? Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Ali. Só reforçando o que eu disse, continuo à disposição do relator para nós irmos ao Ministério da Economia, fazer essa interação lá e conseguirmos deixar esse relatório a ponto de ser aprovado não só aqui, mas como na CCJ em plenário. Obrigada. E outra coisa, quero agradecer aqui o deputado Pompeu. Nós chegamos a um entendimento num relatório meu lá na CCJ. Ele me deu aí uma ajuda muito grande, não só para mim, mas para o Brasil, tá? Pessoal aí que defende o testamento digital, gostou, tá tudo certo. Muito obrigado, deputado Alê. Muito obrigado. Fizemos um bom trabalho na CCJ e vamos fazer um bom trabalho aqui, se Deus quiser, o final é o carro. Não, capitão. Parabenizar o deputado Pompeu de Matos pelo projeto e que ele pode contar meu apoio, que a Lecivo pode contar comigo para essa negociação, encontrar esse espaço fiscal e pagar o quão justo é esse 14º para todos os aposentados do nosso país.
Por falta de quórum na votação está encerrada. Senhor presidente, só Thiago Dimas aqui. Deixa eu só fazer uma pontuação antes do senhor encerrar a sessão. Lamentavelmente, a gente vai ter o encerramento da sessão em virtude da falta de quórum. E um dos próximos projetos de leis que seriam apreciados aqui é o 5149 de 2020, o qual eu tenho a honra de ser relator. E havia alguns requerimentos de retirada de pauta que a gente queria muito poder avançar sobre ele, senhor presidente, porque esse projeto nada mais é do que a prorrogação da isenção de IPI já vigente na aquisição de veículos por parte das pessoas com deficiência e taxistas. Silêncio, por favor. Essa lei, rapidamente, senhor presidente, se o senhor encerrar a sessão, essa lei ela já existe. Nós não estamos aqui criando nada novo. Essa lei ela já existe, portanto, vai ser encerrada em dezembro, o prazo dela vence em dezembro, e essas pessoas, os deficientes e os taxistas, estão correndo o risco de, a partir de janeiro de 2022, não terem direito a adquirir os seus veículos com a isenção de IPI, o que proporciona um desconto entre 7% chegando até a 25% do preço final do veículo. O que nós trouxemos aqui, eu queria a compreensão dos pares, é a questão dos deficientes auditivos, do surdo, que foi incluído pela CPD. Por favor. E também a questão dos mototaxistas, incluindo aqui a isenção na aquisição de motocicletas, mas apenas para os mototaxistas, né? Ou alguns determinados veículos, como os triciclos, poderiam ser adquiridos por deficientes físicos. Motocicletas a gente sabe que não é possível. Então, assim, o impacto, a ampliação que nós estamos proporcionando é muito pequena. Nós procuramos o governo por 3 semanas para ter um entendimento e saber principalmente a questão do impacto orçamentário e não tivemos resposta. Então, nós protocolamos o projeto. Eu espero que a gente possa avançar e que a base do governo, que os demais colegas possam retirar essa obstrução, porque se nós não aprovarmos na próxima sessão esse projeto de lei, nós estamos correndo o risco de não ter esse benefício para as pessoas com deficiência. Então, ele ainda tem que ir para a CCJ, ainda tem que ir para o plenário, pode ser melhorado, pode ser revisto determinados pontos, mas a gente precisa avançar aqui na CFT. Faz muito tempo que isso aqui está preparado para ser votado, e eu espero que na semana que vem façam esse apelo aos colegas, em nome dos deficientes físicos, dos deficientes auditivos, das pessoas com deficiência, dos taxistas e dos mototaxistas, que a gente não deixe de aprovar o relatório ao PL 5149 de 2020 na próxima reunião, senhor presidente. Agradeço a sua deferência aí pela palavra. Antes de encerrar, eu quero fazer um registro da presença aqui do deputado estadual do meu estado, o estado do Piauí, deputado Georgiano, que é nosso filho e que foi campeão de votos na última eleição com 80 mil votos no estado do Piauí. Por falta de quórum, declaro encerrada a presença. Cadê? Também quero registrar a presença do prefeito João Luiz, da cidade de Monsenhor Gil, lá no meu estado, o estado do Piauí. Por falta de quórum na votação, declaro encerrada e convoco reunião deliberativa para a próxima quarta-feira, 17 de novembro de 2021, às 9 horas. Está encerrada a presente reunião.